Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Luiz Guilherme e faço parte do PET Elétrica da UFJF. E dando continuidade a nossos vídeos do PET Ensina aqui no YouTube, hoje vamos falar um pouco da correção do fator de potência em circuitos lineares 1. Então, basicamente, eu vou fazer um exercício com vocês aqui e elucidar alguns termos que são de suma importância para o curso de Engenharia Elétrica. Basicamente, nesse circuito a gente quer que calcule a corrente da fonte antes da correção do fator de potência. No item B, a gente quer corrigir esse fator de potência agora para um valor nominal de 0,93 atrasado. E, por fim, a gente quer calcular essa corrente da fonte após essa correção do fator de potência, na qual a gente tem que esse circuito tem uma frequência de 60 Hz e a gente sabe que a tensão entre esses dois pontos é 100 volts eficazes ou 100 volts RMS, e na qual a gente tem que essa carga A tem uma potência ativa de 400 watts com um fator de potência de 0,7 atrasado, e a nossa carga B tem 230 volt-ampere de potência aparente e um fator de potência de 0,45 indutivo ou atrasado. Então vamos lá. Dando início à nossa primeira parte, a gente sabe que a gente tem que recordar alguns itens, dentre eles o até então conhecido como triângulo de potências, na qual a gente sabe que, dado um triângulo de potências, o ângulo entre a potência ativa e a potência aparente dá o nosso ângulo φ, na qual a gente denota que a gente tem a nossa potência aparente S dado em volt-ampere, a gente tem a nossa potência ativa dado em watts e a gente tem a nossa potência reativa dada em volt-ampere reativo. Então, com isso, a gente já consegue denotar alguns tópicos interessantes aqui nesse exercício, na qual a gente tem que, dado que a nossa carga A tem 400 watts de potência ativa e a nossa carga B a gente tem 230 volt-ampere de potência aparente. Então a gente consegue, nesse primeiro ponto, fazer alguns cálculos. Então vamos primeiro denotar para a carga A. Então a gente sabe que a carga A ela tem uma potência ativa de 400 watts e tem um fator de potência de 0,7 atrasado. Ou seja, então com isso, se a gente novamente desenhar o triângulo de potências, a gente sabe que a gente tem o nosso ângulo, que aqui nesse caso eu vou chamar de φA, a gente tem a nossa potência ativa de 400 watts e a gente quer descobrir a nossa potência reativa de A. E a gente sabe disso, porque o fator de potência, a gente sabe que é o ângulo dado pelo cosseno de φA, que é igual, nesse caso, foi dado com 0,7 atrasado. Então a gente sabe que é 0,7. Então, para a gente achar esse ângulo aqui, a gente aplica o arco cujo cosseno é igual a φA. Então, a gente sabe que o nosso φA vai ser igual ao cosseno a menos 1 de 0,7, que nesse caso a gente sabe que é 45,57 graus. Seguindo, então, agora nesse momento a gente consegue calcular a nossa potência reativa, que é dado por a nossa potência reativa tem que ser igual à nossa potência ativa vezes a tangente desse ângulo que a gente acabou de encontrar, que é 45,57. Que nesse caso é igual a 400 vezes 1,02, que por fim a gente consegue achar o valor nominal de 408 volt-ampere reativo. Não se esqueça das unidades para não se complicar mais na frente. Agora vamos fazer o mesmo para a carga B. Então a gente sabe que a carga B, redesenhando novamente o triângulo de potências, a gente tem aqui agora o ângulo entre potências ativa e reativa como φB, mas agora nesse caso, note que a gente tem, que foi dado a potência aparente. Então a gente aqui tem os 230 volt-ampere, a gente tem aqui a nossa potência ativa B
E aqui a gente tem a nossa potência reativa B. Então, vamos pegar o mesmo fato de que, para a gente encontrar esse ângulo, a gente sabe que o fator de potência é dado pelo cosseno desse ângulo, que é igual a 0,45. Diferente do anterior, porque foi dado aqui que é 0,45 indutivo, que neste caso é a mesma coisa que 0,45 atrasado. Então, a gente consegue, novamente, achar esse valor de φB aplicando o arco cujo cosseno é igual a 0,45. Que, usando uma calculadora, a gente consegue encontrar o valor de 63,26 graus. Mas agora note que, por trigonometria, a gente novamente pode relacionar agora a potência ativa, que nesse caso vai ser o nosso 230, vezes o cosseno desse ângulo que a gente acabou de encontrar, que nesse caso é o nosso φB, que aqui a gente vai encontrar um valor de 230 vezes 0,45, que usando novamente a calculadora a gente consegue encontrar o valor de 103,5 watts. E claro, para a gente encontrar a potência reativa, a gente tem que vai ser o valor nominal de 230 vezes o seno desse ângulo φB, descrito aqui por esse triângulo. Então, a gente sabe que vai ser 230 vezes 0,89. E por fim, a gente consegue encontrar um valor de 204,7 volt ampere reativo. Ou seja, nessa primeira parte, a gente já pode concluir que tudo a gente consegue encontrar uma relação trigonométrica que a gente consegue achar os valores nominais. Ou seja, dado esses dois triângulos, a gente consegue denotar uma equivalente dessas potências e escrever o circuito inteiro como sendo um elemento só. Então, a gente, novamente, reescrevendo esse triângulo de potências, a gente sabe que a gente vai ter um novo ângulo φ aqui, que eu vou deixar só como φ mesmo, e dado a potência reativa, a gente sabe que é o valor de 408 mais o valor encontrado aqui nesse item da carga B, que é 204,7. Tudo isso em volt ampere reativo. Então, e a gente também consegue descrever a potência ativa, na qual a gente tem a potência ativa da carga A é 400 watts, mais a potência ativa encontrada para a carga B, que nesse caso é 103,5 watts. Ou seja, a gente consegue, mais uma vez, utilizando métodos de trigonometria, encontrar o valor desse ângulo, utilizando a relação de que, se a gente calcular a tangente desse ângulo φ, a gente tem que é igual a 612,7, que é a soma desses dois valores aqui descritos como potência reativa, sobre o valor de 503,5, que aqui é descrito pela soma desses dois valores da potência ativa, que aqui a gente consegue encontrar o valor de 1,22. Então, se a gente quiser encontrar esse ângulo φ, a gente sabe que é o arco cuja tangente é 1,22. Então, a gente sabe que esse φ vai ser igual a 50,66 graus. Logo, a gente sabe que o fator de potência, novamente, o que foi usado anteriormente, a gente sabe que o fator de potência tem que ser o cosseno desse ângulo. Então, se a gente sabe o ângulo, então a gente consegue denotar esse novo fator de potência para esse novo triângulo de potências. Então, a gente sabe que vai ser o cosseno de 50,66
0,66, que nesse caso é igual a 0,63 atrasado. Não se esqueçam disso. Então, com essas informações, a gente consegue, por fim, denotar o valor da parte da potência aparente, na qual a gente pode escrever que N é igual a potência ativa mais J potência reativa. Que aqui a gente consegue escrever como sendo a potência ativa o valor nominal de 503,5 mais J igual a 612,7 voltampere reativo, que e transformando isso da forma retangular para polar, a gente consegue encontrar um valor de 793 com ângulo de fase de 50,66 volt ampere. Agora, com posse desses dados, a gente consegue denotar o primeiro item da nossa questão. Ou seja, vamos relembrar o que pede. Nessa primeira parte da letra A, ele somente quer calcular a corrente da fonte antes da correção do fator de potência, ou seja, a gente não quer ajustar nada nesse fator de potência. Então, para isso, a gente pode usar a relação de que a nossa potência complexa pode ser escrito como S igual a VRMS vezes o IRMS, mas dessa vez complexo conjugado. Então a gente pode escrever que isso vai resultar na seguinte equação. Pois note que, nesse ponto, a gente tem a tensão eficaz e a gente quer encontrar o valor dessa corrente eficaz. Mas note que essa corrente eficaz ainda é complexo conjugado. Então, a gente pode relacionar da seguinte forma. A gente tem esse valor dessa potência aparente. Então, a gente vai denotar como essa corrente IRMS, ou como preferirem, eficaz, tem que ser igual a nossa potência S sobre a nossa tensão RMS, que aqui nesse caso a gente sabe que é 793 com ângulo de fase 50,66 sobre a tensão eficaz. Mas note que no enunciado foi dado que essa tensão eficaz é igual a 100 volts. Então a gente sabe que aqui é 100 volts. E como ele não disse ângulo nenhum de fase, então a gente vai anotar como padrão o ângulo de fase igual a zero. Então a gente sabe que essa corrente IRMS eficaz tem que ser igual a 7,93 com ângulo de fase 50,66 amperes. Mas note que essa corrente está em termos de complexo conjugado, e a gente não quer isso, a gente quer somente o valor eficaz dessa corrente. Então a gente sabe que a corrente eficaz é igual a 7,93 com ângulo de fase de menos 50,66 amperes. E assim está resolvido o item A. Agora vamos para o item B. Novamente, a gente quer encontrar no item B, a gente quer corrigir esse fator de potência agora para um valor específico, que é 0,93 atrasado. Então vamos lá. Redesenhando novamente aquele triângulo que a gente encontrou, a gente consegue denotar os seguintes valores. A gente sabe que aqui a gente tem um valor de potência reativa de 612,7
E a gente tem um valor de 503,5 watts. Ou seja, mas note que agora a gente quer reduzir esse fator de potência para um valor nominal de 0,93. Ou seja, então a gente tem que denotar um valor, que aqui eu vou expressar por essa seta, para ficar mais visível o que eu quero dizer, que eu quero encontrar um valor QX tal que essa potência reativa diminua, com que faça com que o fator de potência, que nesse caso é a relação entre a potência ativa e a potência reativa, diminua para um valor de 0,93. Então, nesse caso, a gente sabe que o fator de potência tem que ser igual a 0,93, que ainda tem que ser igual ao cosseno de um ângulo θ qualquer, que aqui nesse caso vou chamar de θ mesmo. Então a gente sabe que esse θ tem que ser igual ao arco cujo cosseno igual a 0,93. Então a gente tem aqui que tem que ser igual ao cosseno de 0,93, que é igual a 21,56 graus. Ou seja, nesse primeiro ponto, a gente já encontrou esse ângulo de defasagem entre a potência ativa e a potência aparente. Vamos seguir. Então, agora note que se a gente redesenhar um novo triângulo de potências, só que agora com um valor menor, a gente quer encontrar esse novo reajuste, que aqui nesse caso eu vou chamar de um QF, que é um Q final, com uma potência ativa, porque aqui não vai mudar, de 503,5 watts. Então, nesse caso, como que a gente encontra esse QF? Novamente, utilizando trigonometria. Então, a gente sabe que o nosso QF tem que ser igual à nossa potência ativa, tem que ser a nossa potência ativa, que aqui nesse valor é 503,5, vezes a tangente desse ângulo φ, que nesse caso o nosso θ, desculpe, é 21,56, que aqui nesse caso a gente consegue encontrar um valor de 201,4 volt ampere reativo. Acabou a questão? Não, ainda não acabou a questão. Por quê? A gente necessita determinar esse QX, ou seja, a gente quer determinar um valor cujo a potência reativa irá diminuir para que o nosso fator de potência seja igual a 0,93. Ou seja, então a gente sabe que o nosso QX, menos QX, tem que ser igual a menos a potência de 612,7, que é a nossa potência encontrada anteriormente, sem a correção do fator de potência, que aqui vai ser o 612,7 volt-ampere, menos o nosso QF, porque é a nossa correção, ou seja, é o nosso fator ali de reajuste, que nesse caso a gente encontrou o valor de 201,4 volt-ampere reativo. E isso tem que ser igual a menos 411,3 volt-ampere reativo. Agora, a gente sabe ainda que esse nosso menos QX pode ser encontrado dado a fórmula de menos 2π vezes a frequência F vezes o capacitor vezes a nossa tensão RMS ao quadrado. Ou seja, se a gente utilizar essa fórmula, a gente, além de corrigir o fator de potência, a gente vai conseguir determinar um valor de um capacitor para que seja colocado no circuito para que a gente encontre, por fim, o nosso fator de potência. Então, utilizando essa fórmula, a gente consegue encontrar que o nosso capacitor tem que ser igual a o nosso QX sobre 2π vezes a nossa frequência, que aqui, pelo enunciado, foi dado que é 60 Hz, vezes a nossa tensão eficaz ao quadrado, que, novamente, pelo enunciado, foi dado que é 100 volts.
Então, a gente tem aqui que é igual a 100 volts ao quadrado. E que, por fim, é igual ao valor de 411,3 dividido por 2π vezes 60 vezes 100 ao quadrado, na qual a gente consegue encontrar um valor de 1,091 vezes 10 a menos 4. Mas então, o que quer dizer esse valor? Vamos pensar bem, se a gente conseguir encontrar o valor, quem já cursou a matéria de eletrônica analógica, a gente consegue denotar aqui que esse valor é um valor de capacitor encontrado no mercado. Então a gente necessita procurar algo em torno de 109,1 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a gente necessita encontrar no mercado um capacitor com um valor nominal de aproximadamente 109,1 microfaraday. E com isso a gente consegue encontrar o item pedido na letra B. Logo, então a gente pode responder o item C, que nesse caso é a nossa cereja do bolo, né? Que agora, dado a correção do fator de potência, agora a gente quer calcular essa corrente e assim a gente definir o que mudou na magnitude de uma corrente antes do fator de potência para depois do fator de potência. Então vamos lá. Agora, se a gente reescrever agora aquele novo triângulo, a gente sabe que os valores encontrados são de 503,5 watts. Além disso, a gente tem o valor de 201,4 volt ampere reativo, que é os valores encontrados, na qual a gente tem aqui um ângulo que eu ainda vou continuar chamando de θ. Note então que novamente a gente consegue denotar o nosso valor N, que é a soma da nossa potência ativa, que é igual a 503,5 watts, mais J, que é a parte imaginária, vezes a potência reativa, que aqui tem um valor de 201,4 volt-ampere reativo. E claro, a gente calculando agora, passando da forma retangular para a forma polar, a gente consegue encontrar um valor para a potência aparente de 542,29 com um ângulo de fase de 21,56 volt-ampere. Mas então, isso que quer dizer? Se a gente consegue denotar a nossa potência aparente, novamente a gente pode reutilizar a fórmula da potência complexa. E o que diz essa potência complexa? Diz que a potência complexa tem que ser igual ao S, tem que ser igual à potência. Desculpe, a nossa potência complexa tem que ser igual à nossa tensão eficaz vezes a nossa corrente eficaz complexa conjugada. Ou seja, a gente sabe que a gente consegue encontrar o valor dessa corrente eficaz complexa conjugada, que é igual a potência aparente sobre a nossa tensão eficaz, que aqui tem que ser igual a 542,29, ângulo de fase 21,56 volt-ampere, sobre a tensão eficaz de 100 volts, com ângulo de fase igual a zero. Ou seja, a nossa corrente eficaz complexa conjugada tem que ser igual a 5,42 com ângulo de fase 21,56 graus.
Mas note que aqui a gente tem a corrente eficaz complexa conjugada. Então, não é isso que a gente quer a corrente eficaz. Então, a gente sabe que essa corrente eficaz tem que ser igual a 5,42 com um ângulo de fase de menos 21,56 amperes. E, por fim, a gente consegue denotar todos os valores pedidos e dar uma relembrada nesses conceitos relacionados à correção do fator de potência, a esclarecimento, unidades de medida encontradas nessa potência e, por fim, o triângulo de potências, que é algo de suma importância. Então, por fim, agradeço vocês por chegarem até aqui, peço que curtem o vídeo, compartilhem o canal e continuem com a gente se inscrevendo aqui. Muito obrigado.